Hoje é meu dia de falar aqui. Da última vez que falei, os irmãos não devem lembrar, mas eu resolvi a parada em 20 e poucos minutos. José pediu que eu falasse um pouco mais hoje e me deu mais versículos, então devo falar um pouco mais. Mesmo que ele não tivesse pedido, não sei se conseguiria falar em tão pouco tempo. Estou na carta de Tiago, vou chamar de carta, pode ser epístola, mas vou chamar de carta, é mais familiar. Carta de Tiago, capítulo 5, verso 13. De 13 a 16. Carta de Tiago, capítulo 5, verso de 13 a 16. Entre vocês há alguém que está sofrendo, que ele ore. Há alguém que se sente feliz, que ele cante louvores. Entre vocês há alguém que está doente, que ele mande chamar os presbíteros da igreja, para que estes orem sobre ele e o unja com óleo em nome do Senhor. A oração feita com fé curará o doente, o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ele será perdoado. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Vamos orar. Deus, nosso Pai bendito, obrigado pela Tua palavra diante de nós. Obrigado pela liberdade que temos de nos reunir como igreja e estudarmos sobre o Senhor e nos ajoelharmos perante o Senhor. Que o Senhor tenha de misericórdia dos nossos que não podem estar aqui e que não podem, junto conosco, estudar e aprender sobre a Tua palavra. Fala aos nossos corações, me dá fluência de raciocínio, clareza no falar, que a Tua palavra encontre morada em nossos corações e que possa produzir frutos dignos para o Senhor, somente para o Senhor. Assim oro em nome de Cristo. Amém. Como introdução, devo dizer logo que Tiago não é o Tiago apóstolo, que um dos 12 apóstolos de Jesus. Esse Tiago que escreve aqui é o Tiago irmão de Jesus, o Tiago que foi relutante, que não o reconheceu como o Messias prometido, como ungido, até a sua ressurreição. Você vê que curioso isso, né? Tiago teve a oportunidade de crescer com Jesus, de brincar e ter refeições e tudo mais, e estudar junto com Jesus, e não percebeu que ele era ungido, que ele era o Messias. Que baita oportunidade que ele teve durante toda a infância e não se deu conta, ou não quis aceitar, não sei, de que ele era o Messias prometido, o ungido de Deus. Então aí já fica uma aplicação aí para quem tem irmão. Melhor tratar bem o irmão, você não sabe o que ele vai se tornar depois, vai que ele vai ter autoridade sobre você. Então melhor se curvar diante do irmão, vamos ver quem vai se curvar a quem. Então esse Tiago aqui é o Tiago, irmão de Jesus. Jesus tinha outros irmãos e quem escreve é o Tiago. Os outros Tiagos, as chances são mínimas de serem outro Tiago. Certamente é o Tiago, irmão de Jesus. Tá certinho o som aqui? Tá legal? Joia. Esse Tiago é o Tiago que ganhou destaque. Os apóstolos, todos eles tiveram um certo destaque na igreja, nos primeiros anos da igreja. Pedro teve uma ascensão muito grande, mas Tiago, curiosamente, não sendo um dos apóstolos, ele teve uma ascensão e ele se tornou líder da igreja muito rapidamente, isso depois que Jesus Cristo é ressurreto. E ele se torna um dos líderes da igreja de Jerusalém, a igreja mãe, talvez o líder com maior destaque na igreja de Jerusalém. Paulo vai reconhecer Tiago como coluna da igreja, ele vai falar isso no primeiro capítulo da carta dele aos Gálatas. Então Tiago, ele se tornou um líder, não só era irmão de Jesus, como ele se tornou um líder e uma coluna da igreja, a igreja mãe em Jerusalém. A igreja de Jerusalém,
os irmãos devem lembrar, ela foi dispersa quando Estevão é apedrejado. A igreja de Jerusalém fica em Jerusalém até a descida do Espírito Santo em Pentecoste, e a vida segue ali. Pedro fala, a igreja começa a crescer, mas eles não se espalham e não levam a mensagem para outros cantos como deveriam, e isso acontece por conta da morte de Estevão. Capítulo 7 de Atos vai falar sobre, comecinho do capítulo 8 é que vai falar que a igreja foi dispersa, mas o relato de Estevão é apedrejado, capítulo 7 de Atos. Então a igreja se espalha pela Palestina, pelas outras regiões ali em volta. Essa é uma nota de introdução, mas ela é importante e depois vai fazer algum sentido para a gente. Com a igreja espalhada, com a igreja de Jerusalém espalhada por outros lugares, o Tiago, agora que se identifica, logo no primeiro verso de sua carta, capítulo 1, verso 1, ele vai falar assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. O Tiago, que foi relutante em reconhecer Jesus como sendo o Messias, agora ele se identifica como o servo do Senhor. E ele resolve escrever para esses irmãos da igreja de Jerusalém, que havia se espalhado por toda a Palestina. E como Tiago havia se tornado rapidamente um líder da igreja de Jerusalém, ele escreve com a mesma autoridade, de uma forma muito direta, aos irmãos que ele tão bem conhecia de Jerusalém. E ele fala assim muito, muito direto, com muita dinâmica, com muita autoridade. Ele não explica muito. Nas cartas de Paulo, nós vemos que ele elabora o seu argumento teologicamente, explica e repete. Tiago não. Tiago vai mandando, vai dando ordem, vai dando instruções, orientações, exortações, o tempo todo da carta de Tiago. É uma carta muito prática, são todas orientações práticas, não é? E é desse modo que ele começa esse trecho que nós vamos estudar um pouquinho. Capítulo 5, verso 13, ele começa logo de uma forma muito direta. Entre vocês há alguém que está sofrendo, que ele ore. Há alguém que se sente feliz, que ele cante louvores. Tiago está dizendo, olha, vocês estão espalhados por aí, entre povos que ainda não são, que ainda não aceitaram o Messias, não aceitaram Jesus como sendo ungido de Deus. Entre judaizantes e gentios, vocês estão espalhados no meio do pessoal. Vocês não podem ficar camuflados aí, vocês não podem camalear suas emoções, vocês precisam verbalizar, vocês precisam se deixar perceber. Vocês estão sofrendo por alguma coisa? Falem, orem, diga para o Senhor que vocês estão sofrendo. Vocês estão alegres por algum motivo? Cantem louvores, não fiquem aí guardando para você toda a sua emoção, todo o seu sentimento, as suas dores ou as suas alegrias. Verbalize, falem, se mostrem para as pessoas, se mostrem diante de Deus, se deixem perceber, seja para encorajar outras pessoas, seja para serem auxiliados, encorajados, mas se deixem perceber, expressem. Ele não está sugerindo uma terapia aqui, é algo parecido, mas ele orienta a falar. Fale. Você está triste, diga para o Senhor que você está triste. Você está feliz, cante. Cante louvores. Deixem as pessoas perceberem que você está feliz. E ele continua dizendo que, além de verbalizar seus sentimentos, no verso 13, ele manda seus leitores pedirem ajuda quando necessário. Verso 14. Entre vocês há alguém que está doente, que ele mande chamar os presbíteros da igreja, para que estes orem sobre ele e unja com óleo em nome do Senhor. A igreja, naqueles dias, ela tinha uma estrutura muito simples. Tinham os líderes que se dedicavam ao ensino da palavra, que a priori era só os discípulos, mas depois há outros líderes, presbíteros, e os diáconos que eles haviam escolhido para cuidar da alimentação, a distribuir os alimentos conforme a necessidade dos irmãos. Sempre que eu falo aqui é muito curioso, eu fico reparando. Outra vez que eu falei,
logo que eu falei, um menininho começou a dormir. A segunda vez que eu falei, uma criança caiu, o filho do Jorginho, lembra? O menino dormiu e caiu. A Ellen já dormiu, olha lá. Eu falo, as crianças dormem. Eu vou falar rápido, no mesmo tom, porque eu não tenho toda a eloquência do José, mas eu falarei breve. Então, os irmãos procurem prestar atenção, deixa a Ellen dormir. Só a Ellen dorme, combinado? Serei breve, tentarei ser breve. A igreja primitiva, ela tinha uma estrutura muito simples, presbíteros, diáconos, e quando alguém estivesse doente, muito doente, que não pudesse ir pedir ajuda, socorro, alguma coisa, a ideia aqui é de alguém que está acamado mesmo. Alguém está muito, muito doente. Então, o que essa pessoa deve fazer? Tiago fala, olha, mande chamar os presbíteros. Mande chamar os presbíteros. Que os presbíteros venham à casa do doente. O presbítero não podia sentar na cadeira de presbítero e dormir em berço esplêndido, ficar indiferente às agruras, os sofrimentos da igreja, não. O presbítero precisava ser alguém participativo, presente na vida da igreja, na vida dos irmãos em particular. Mas como os presbíteros não sabiam de tudo já naquela época, hoje menos ainda, então o doente deveria chamar. Não dá para o doente. Hoje em dia, alguém fica doente, machuca o pé e o pastor não vai no outro dia na casa da pessoa. E quando ele vem aqui na igreja, ele vai falar, olha, eu fiquei doente, você não foi na minha casa, os irmãos não me visitaram. Puxa, não dá para saber, a menos que a pessoa fale ou que a pessoa chama. Tiago está falando aqui, olha, você está doente, você está na sua casa, mande chamar. Você que está doente, mande chamar o presbítero, os presbíteros, para que eles venham à sua casa e que eles orem por vocês. E os presbíteros deveriam fazer? Impor as mãos, orarem pelo doente. Verso 14, entre vocês há alguém que está doente, que ele mande chamar os presbíteros e os presbíteros da igreja, para que estes orem sobre ele a ideia de impor as mãos, e o unja com óleo em nome do Senhor. Eu vou me poupar de falar sobre o ungir com óleo. Talvez não traga luz, se eu for expor para os irmãos como penso a unção com óleo. Talvez não vá contribuir muito se eu disser que penso que a unção com óleo ela tem mais do que um simples efeito medicinal, como é a ideia mais comum e mais aceita entre todos. E é verdade que o óleo tinha uma função medicinal, mas penso que vai além disso e que não tem só uma função medicinal o óleo no Novo Testamento, a unção com óleo no Novo Testamento. Mas isso não traria luz, então vou me poupar dos irmãos de falar sobre isso, até porque este não é o enfoque principal da carta. A unção com óleo, não vamos confundir crocodilo com cocô de grilo. A unção com óleo não tem nada a ver com o ungido de Deus. O ungido de Deus é um só, o Messias, o Cristo, o prometido. Só existe um ungido. Não existe ungidos de Deus nas igrejas por aí. Nós ouvimos falar, o pastor é ungido do Senhor, fulano é ungido do Senhor. Ok, você pode até usar um termo, mas o ungido do Senhor já tem. A cadeira de ungido já foi ocupada. Jesus Cristo é um ungido do Senhor. Ele é o Messias. A unção com óleo é outra coisa. Aí então chegamos no verso 15 e no verso 16. E aqui o negócio pega. Tem que tirar as crianças da sala porque aqui o bicho pega para valer. A oração feita com fé curará o doente. O Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ele será perdoado. Tiago, nesses versos, faz um paralelismo entre doença e pecado, pecado e doença. A oração feita com fé, e parece estar falando da oração que os presbíteros fariam sobre o doente. O doente manda chamar os presbíteros para que os presbíteros imponham as mãos e orem pelo doente. E essa oração feita pelos presbíteros não só curaria o doente, como também o doente teria, isso está implícito, os seus pecados
perdoados. Bom, se ele teria os seus pecados perdoados, a conclusão mais óbvia era que o doente se examinaria minuciosamente e tentaria identificar algum pecado que ele houvesse cometido ou pecados que ele houvesse cometido e confessaria aos presbíteros ali em sua casa. E ao confessar os seus pecados, ele seria curado e perdoado, ou perdoado e curado. Esse é o paralelismo que Tiago faz aqui na carta. Precisamos aqui lembrar que Tiago, assim como Jesus, eram judeus e vinham do judaísmo, da religião judaica. E no judaísmo eles tinham uma lógica, um conceito de justiça retributiva. Há um conceito de justiça retributiva, não só no judaísmo, no cristianismo, hoje ainda temos muito disso, e isso encontra respaldo em muitas páginas das Escrituras. Um conceito de justiça retributiva. Como é que funciona isso? Você pratica o bem e você vai colher de Deus o bem. Você pratica o mal, você vai colher de Deus o mal. Esse é o conceito de justiça retributiva. Os irmãos devem lembrar dos amigos de Jó. Qual é a acusação que os amigos de Jó lançam sobre ele? Jó, você não deve ser justo, você não é íntegro. Se você fosse justo diante do Senhor, você não estaria padecendo, você não estaria nessa situação de flagelo. Isso só está acontecendo com você porque você não é justo. Admita o seu erro, admita que você não é íntegro diante do Senhor. De um modo geral, essa é a acusação que os amigos de Jó lançam sobre ele. Os irmãos lembram também do capítulo 9 de João, do cego de nascença. Lembram do cego de nascença? Capítulo 9 de João. Jesus cospe e tal, passa o barro no olho do cego de nascença e ele passa a enxergar. Lembram do episódio? Naturalmente. Qual que é a pergunta que os discípulos fizeram para Jesus naquela ocasião, naquele episódio? Os discípulos perguntaram: quem pecou? Quem pecou para que ele nascesse cego? Ele pecou ou os pais dele pecaram para que ele nascesse cego? Qual que é a ideia aqui? Justiça retributiva. Você pecou, e porque você pecou, você está doente. Alguém pecou para que aquele homem ou aquele menino nascesse cego, senão ele não nasceria cego. Paulo também vai deixar muito claro esse conceito também quando ele diz na carta aos Coríntios, capítulo 11, de que há muitos doentes e outros que já dormiram, que já morreram. Por quê? Porque eles comeram a ceia do Senhor indignamente. Você participou da mesa do Senhor indignamente, automaticamente você foi castigado ou retribuído, por isso você está doente ou por isso você morreu. De Deus não se zomba, aquilo que o homem semear ele vai colher. Paulo fala isso também na carta aos Gálatas. Então esse é o conceito de justiça retributiva. Essa mentalidade está em Tiago. Tiago vem do judaísmo. Tiago tem nele, visceralmente, todo esse conceito de justiça retributiva que o povo hebreu tanto tinha. Então, o que ele está deixando muito claro aqui: se há alguém doente, é porque ele tem algum pecado. Porque ele tem algum pecado. O sujeito está tão gravemente doente, acamado, a ponto de ter que chamar os presbíteros em sua casa. Bom, ele cometeu algum pecado. Verso 16. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Verso 16, Tiago, ele, de modo muito legal, muito claro e muito didático, ele faz um apanhado do que ele diz nos versos anteriores. Portanto, e de modo um pouco mais geral aqui, portanto, confessem os seus pecados uns aos outros. Não esconda o seu pecado, não esconda a sua ofensa. Confesse a quem de direito. E orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo
é poderosa e eficaz. Ele está dizendo o seguinte: olha, confesse o seu pecado, confesse o seu pecado. Peça perdão para Deus, peça perdão para quem você ofendeu. Uma vez que você confessou o seu pecado, a sua oração por cura é justa. É justa. Você confessou o seu pecado. Você está limpo diante de Deus e diante de quem você ofendeu. Agora a sua oração por cura é justa. E ela vai ter poder e vai ser eficaz para livrá-lo dessa situação de enfermidade. Agora, deixe-me expor um pensamento de por que não enfatizamos historicamente nas igrejas reformadas, nas igrejas mais tradicionais, nós não enfatizamos, embora tenha fragmentado entre a igreja batista e reformados de um modo geral, nós não enfatizamos uma oração específica para cura ou alguém em especial que imponha as mãos para que alguém seja curado. Os nossos irmãos pentecostais vão dizer que nós não temos espírito e que nada disso acontece. E aqui, entre eles, acontece um pouco mais. Mas nós não temos essa prática, nós não temos esse costume. Então, deixa eu compartilhar com os irmãos um pensamento de por que, penso eu, não enfatizamos assim a cura dessa forma, uma oração de fé que vai curar, uma oração poderosa e eficaz que vai livrar o doente. Coincidentemente, o nosso irmão Leone nos deixou essa semana e nós oramos por ele. E ele partiu, ele nos deixou. Nós oramos muito pelo sobrinho da Vera e o sobrinho da Vera partiu da mesma forma. Por que não se repete o fenômeno? Por que a coisa não acontece como acontecia antigamente? Primeiro, porque assim como os judeus, penso eu, tinham uma lógica de justiça retributiva e assim eles se relacionavam com Deus de uma forma retributiva. Eu preciso fazer o bem para receber o favor de Deus. Se eu fizer o mal, Deus vai me castigar. Essa é a lógica que tinha na mente do judeu. Nós temos não só essa, ainda temos essa, e ela encontra respaldo nas Escrituras, mas temos muitas outras lógicas e muitas outras ideias de quem é Deus. Quando eu falo assim, temos ideias de quem é Deus, eu quero dizer que Deus ele é totalmente outro. Eu quero dizer que ele habita em luz inacessível, que ninguém conheceu a mente do nosso Senhor, que ninguém foi seu conselheiro. Ok? É isso que eu estou tentando dizer. Deus está muito além da ideia que nós temos dele, embora essa ideia que nós temos dele precisa ser sustentada nas Escrituras e precisa achar respaldo nas Escrituras. Mas ele é muito mais. Deus ele é totalmente outro. Ele habita em luz inacessível. Ninguém conheceu a mente do nosso Senhor. Por isso, eu uso a expressão que temos uma ideia de quem é Deus e temos uma lógica para nos relacionarmos com Deus e para orarmos a Deus. Essa lógica serve para nós, no nosso relacionamento com Ele, mas não serve para encaixar Deus dentro dessa lógica. Deus não cabe dentro da nossa cabeça, Ele não cabe dentro da nossa lógica. Um Deus que cabe dentro da nossa cabeça não é Deus, é um ídolo. Mas nós precisamos de uma lógica para nos relacionar com Deus. Não podemos nos relacionar com o absurdo, com o que não compreendemos de modo algum, sem nenhuma lógica, sem nenhuma diretriz. Então temos muitas, assim como o povo judeu tinha essa lógica de uma justiça retributiva, nós temos muitas outras lógicas. Quando nós convocamos a igreja, por exemplo, nós fazemos isso regularmente, repetidas vezes. Nós convocamos a igreja para orar por alguma questão em especial, como oramos pelo nosso irmão Leone. Convocamos toda a igreja. Compartilhamos pelo WhatsApp alguém que está doente, alguém que precisa de orações. Qual é a ideia de Deus que temos ao fazermos isso? Qual é a ideia? A ideia que está por trás disso é a ideia, vou usar a expressão, de um Deus despachante. A ideia é de um Deus
despachante. E qual que é a lógica dessa oração que fazemos a um Deus despachante? A lógica que está por trás dessa oração é que se nós fizermos a oração de um modo correto, pelo tempo certo, se nós convocarmos o número e a quantidade de pessoas certas, Deus vai atender. Deus vai atender. Nós precisamos orar do modo correto, do tempo correto, da forma correta. Se fizermos isso, Deus vai atender. Deus vai atender. Se um só orar, acho que Deus não vai atender. Precisamos arrebanhar mais pessoas, precisamos convocar a igreja, convocar os nossos amigos de outras igrejas pelo WhatsApp. Se muitas pessoas orarem e por muito tempo, quem sabe Deus vai atender o nosso pedido. A lógica que está por trás dessa oração é a lógica de um Deus despachante, que precisa que nós façamos a coisa de um modo correto, certo, para que Ele possa atender. Vejam uma outra lógica e uma outra figura que temos de Deus. Nós oramos vezes após vezes, dias após dias. Nós falamos, Deus, nós queremos que o irmão fulano seja curado, mas que seja feita a vontade do Senhor. O nosso desejo é que o irmão seja curado, mas o Senhor é quem sabe, seja feita a vontade do Senhor. Qual que é a ideia que nós temos? Qual que é a ideia que está por trás dessa oração? Quando nós dizemos, olha Deus, nós queremos que o irmão seja curado, mas seja feita a vontade do Senhor. A ideia que está por trás é de um Deus absolutamente soberano, que tem um plano macro, um plano para toda a sua criatura, e que se interessar a esse plano curar o irmão, ele vai curar. Mas que se não interessar a Deus curar esse irmão, pouco importa eu orar. Pouco importa eu orar. Vai ser feita a vontade de Deus. Deus, o meu desejo é que o Senhor cure. Por isso eu oro que o Senhor cure. Mas se essa oração não se encaixa no plano que o Senhor tem para a sua criatura, esse plano amplo e abrangente, seja feita a vontade do Senhor. É a ideia de um Deus soberano, de um Deus que não está inclinado individualmente ao nosso sofrimento. Essa é a figura que temos, essa é a lógica por trás dessa oração. Ou de um Deus que está controlando e manipulando a nossa vida em cada movimento, em cada passo, como se controla aquele bonequinho com as cordinhas, um boneco de marionete. Os irmãos sabem, já viram isso. Teatro criança faz muito isso com as cordinhas. Então Deus está controlando a nossa vida e Ele tem um plano específico para a nossa vida. Se interessar esse plano específico de Deus curar, Ele vai curar. Se não interessar esse plano específico que Deus tem para a vida de cada um curar, então pouco importa eu pedir, Deus não vai curar. Deus planejou que aquele irmão que nós estamos pedindo que Deus cure, morra lá no leito do hospital. Esse era o plano que Deus tinha para a vida dele. Ele faleceria naquele momento, naquela circunstância. Deus está controlando a vida dele, em todos os detalhes, em todos os movimentos. Pouco importa nós orarmos, só vai acontecer se o plano de Deus for esse para a vida da pessoa. Deixa eu pensar outra aqui. Vou falar de uma última para a gente ser breve e não tomarmos muito tempo. Uma outra lógica que poderíamos falar, e já falei aqui outras vezes, é a figura de um Deus que é Pai. Jesus Cristo nos ensinou a orar ao Pai. Pai nosso que estás nos céus. Os irmãos vão lembrar. Os irmãos lembram muito bem. Jesus Cristo nos ensinou a orar ao Pai. E qual é a lógica da oração feita ao Pai? Ao Pai a gente pede tudo o que a gente quer. O Pai a gente pede tudo o que a gente quer. Com o Pai não deve haver receios. Para o Pai a gente pede o que é mais bobo, e para o Pai a gente pede também o que é mais improvável. O que é mais improvável. Helena pede coisas para mim que são muito simples e bobas até, mas ela pede coisas que eu não dou conta, que não tem o menor cabimento
Por quê? Ela pede para mim, porque eu sou o pai. E ela vai recorrer a quem? Ao pai. E ao pai nós podemos pedir o que precisamos, podemos pedir o que queremos sem nenhum constrangimento, porque se tem alguém que está favorável ao filho, é o pai. É o pai. Essa é mais uma figura de Deus, mais uma ideia que temos de Deus, que é o Deus que é Pai. Todas essas figuras encontram muito respaldo nas Escrituras. Muito respaldo nas Escrituras. Não estou criticando nenhuma delas. Só estou tentando construir esse pensamento com os irmãos de que assim como os judeus, assim como Tiago tinha essa ideia e esse conceito de justiça retributiva, nós temos outras ideias de quem é Deus e temos outras lógicas de como nós nos relacionamos com Deus. E por que as pessoas não são curadas como eram nesses dias aqui ou como foram nos dias de Jesus? Por que o fenômeno não se repete? Por que nós oramos e pedimos intensamente para Deus por cura de irmãos nossos e outros que não são nossos irmãos, e muitas vezes, na maioria das vezes, a cura não vem? Penso, e não estou sozinho, que é porque todas essas curas que aconteceram milagrosamente, miraculosamente, nos dias de Jesus e nos primeiros anos da igreja, eram sinais que atestavam e que apontavam para a identidade de Jesus como sendo o Messias, como sendo o ungido, o Cristo. Todos os milagres, todas aquelas curas milagrosas apontavam para Jesus, eram sinais que atestavam, que o identificavam como sendo o Messias, como sendo o ungido de Deus. Olha lá, a Regina não dormiu, hein? E aqui, no caso de Tiago, a igreja está espalhada por regiões, por locais hostis a Jesus Cristo como sendo o Messias. Lugares onde as pessoas ainda não aceitavam que Jesus, o vindo de Nazaré, o comilão e o beberrão, era o Cristo, era o Messias. Então era natural e era preciso que todos esses sinais, que todas essas curas continuassem a acontecer e continuassem a comprovar a mensagem de salvação. Mas nós hoje aqui, nós já o identificamos e já o aceitamos como sendo o Cristo, como sendo o Messias, o ungido do Senhor. E agora já estamos nele. E se estamos nele, não precisamos mais dos sinais que apontam para ele como sendo o Cristo, como sendo o Messias. Nós já estamos nele. Nós já temos tudo o que precisamos, que é o nosso bom pastor, Jesus Cristo. Não precisamos mais dos sinais que apontam para ele como sendo o Cristo. A cura se torna algo secundário. Se torna algo secundário para quem já está em Cristo. Em Cristo nós já temos tudo o que precisamos para a vida e para a piedade. Não precisamos mais da cura. Não precisamos mais da cura. A doença já não nos impede de vivermos para o Senhor com devoção e com sinceridade de coração. Nós já temos tudo o que precisamos, que é Jesus Cristo. Não nos falta mais nada. Nós não precisamos de sinais que apontem para Jesus como sendo o Messias. Mas em lugares onde o inferno ainda tem prevalecido, em lugares onde a igreja ainda não avançou, em lugares onde a igreja ainda não conquistou, aonde o nome de Jesus Cristo ainda não é conhecido e aceito como o Messias, ainda tem acontecido inúmeras curas. Hoje ainda, e muito afora, pessoas têm ressuscitado. E são relatos que a gente ouve. Relatos que a gente ouve. De missionários do mundo afora, em lugares onde não se conhece sobre Jesus. Pessoas são curadas constantemente. Milagres acontecem. Por quê? Porque a mensagem precisa ser comprovada. Jesus Cristo precisa ser aceito. Há sinais
acontecendo que apontem para Jesus Cristo como sendo o Messias, como sendo o ungido de Deus. Por isso a cura, hoje em dia, não precisa ser tão buscada, tão pedida, tão implorada. E por isso ela não vai se repetir com a mesma frequência que aconteceu nos dias de Jesus. É como penso. Agora, para o Pai, o que a gente pede para o Pai? Para o Pai a gente pede o que a gente precisa, e para o Pai a gente pede o que a gente quer. O que a gente quer. Mesmo sabendo que nós já estamos em Cristo e que já temos tudo para a vida e para a piedade, nós podemos pedir para o Pai pela cura. Podemos pedir. E o Pai vai nos recompensar. A oração implica em recompensa. Implica em recompensa. O que Jesus Cristo ensina, vai para o seu quarto e ora ao seu Pai, e o Pai que vem em secreto o recompensará. O recompensará. Às vezes, a maioria das vezes, a recompensa não é a cura. Na maioria das vezes, a recompensa não é o que pedimos. Mas há uma recompensa. Há uma recompensa. Orar implica em recompensa. Seja o que pedimos. Pela minha experiência, na maioria das vezes não é o que peço. Mas na oração nós encontramos uma paz, como cantamos. Na oração nós encontramos um lugar chamado contentamento. E muitas vezes descansamos em Deus, mesmo sem ter a cura. Mesmo sem ter a cura. Para o Pai, nós podemos pedir o que quisermos. O que quisermos. O Pai sempre vai nos recompensar. Ele sempre vai curar? Nem sempre Ele tem curado, como a gente gostaria. Mas Ele tem nos recompensado. E nós não precisamos da cura para adorar e para reverenciar o nosso Senhor Jesus Cristo. Fui rápido. Vou dar 3 aplicações aqui. Devemos confessar nossos pecados a Deus e a quem mais for devido. A quem mais for devido. Jesus Cristo carregou o nosso pecado e o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Mas nós não podemos viver ao nosso modo e ignorarmos o fato de que o Pai disciplina a quem ama e que o Pai traz ensinamentos e que o Pai trará disciplina de uma forma ou de outra no tempo dele. Não castigo, porque o castigo que nos traz a paz já estava sobre Cristo, mas o Pai nos traz disciplina. Por isso precisamos confessar os nossos pecados a Ele e a quem mais de direito. E quando doente, nos perguntarmos se não estamos doentes por algum pecado. Por algum pecado. Orem uns pelos outros, mas não orar egoístamente. Lembrar de orar uns pelos outros, lembrar de orar ao Pai que é nosso. Foi assim que Jesus Cristo nos ensinou a orar. A gente pede, às vezes, ao Pai como se Ele fosse só nosso, não, só meu. Jesus Cristo nos ensinou a orar ao Pai que é nosso. Sempre que oramos a Deus, devemos nos lembrar que Deus tem outros filhos e que padecem, às vezes, das mesmas questões que nós, dos mesmos problemas. Orar uns pelos outros, ao Pai que não é só meu, mas ao Pai que é nosso. Uma última aplicação: não importa o motivo ou a circunstância que nós passamos. Não importa. Não importa o motivo, não importa as circunstâncias. Quando paramos de lutar e quando nos ajoelhamos em oração, nosso Pai sempre nos ouve. Sempre nos ouve. Tiago vai dizer que nós pedimos e não recebemos porque pedimos mal, pedimos para desfrutar, para o nosso próprio desfrute, para o nosso próprio deleite. Tiago vai dizer isso pouco antes disso daqui.
Não ser atendido não significa que Deus não nos ouve. Deus sempre nos ouve. Não importa as circunstâncias e não importa os motivos da nossa oração. E Ele também sempre nos recompensa. A oração implica em recompensa, mesmo que não seja o que pedimos. Amém? Fui rápido. Os irmãos prestaram atenção. Deus, nosso Pai bendito, obrigado por essa oportunidade singular, onde podemos abrir a Tua Palavra. E apesar da nossa incapacidade, e apesar da nossa ignorância, podemos buscar com sinceridade a compreensão do texto inspirado pelo Santo Espírito. Que o Senhor, ó Deus, interceda por nós. Que o Senhor interceda as nossas orações junto ao Pai. Que o Senhor tenha de misericórdia de nós. Que o Senhor tenha de misericórdia dos nossos irmãos que estão doentes. Que o Senhor visite o nosso coração e nos traga a alegria e a paz que só o Senhor nos dá. Visita cada coração aqui, ó Pai. O que está triste e o que está alegre. Renova a nossa alegria, a alegria da Tua salvação. Renova o nosso ânimo em Te servir. Que a semana que se inicia seja inteiramente consagrada ao Senhor, apesar das circunstâncias e apesar dos problemas que enfrentaremos. Que consigamos, no final dessa semana, mais uma vez nos reunimos para adorar ao Senhor por quem o Senhor é e pelo que o Senhor fez por nós. Assim eu oro em nome de Cristo. Amém.